começo? Fique à vontade. Pode ser, Jé? Fique à vontade. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Como meu pai já disse, o Jefferson é um filho amado dessa casa, assim como eu, como você. E ontem no almoço, enquanto ele falava, o Espírito Santo realmente começou a mexer dentro de nós. E nós percebemos que era de Deus ele estar aqui hoje e compartilhar algumas coisas com a gente. Então, eu quero seguir uma ordem aqui, Jé. Se você puder responder, mano, pra gente seguir uma linha e não ficar meio que desconexo. Também é esquisito a gente conversar assim, né, cara? Tipo, só... Eu preparei 4 perguntinhas aqui, mano, só para um norte. Eu queria que você explicasse pra gente, tá bom? Então conta pra gente, mano, como foi seu processo, para começar, entre ouvir Deus sobre sua ida às nações e discernir a hora de ir. Boa tarde, bom dia, graças e paz. Boa tarde, eu já estou longe já. Sou Jefferson, sou filho dessa casa. Estou há alguns anos aqui, bem pouco, desde que eu me entendo por gente, no caso. E nesse processo que eu literalmente estava... Nossa, deu uma aumentada aqui. Que eu estava indo para o campo missionário. Foi bem quando eu retornei para o Evangelho, que eu passei um tempo longe de Deus, distante do Senhor. E Deus me resgatou, me trouxe de volta. E assim que Deus me resgatou, me trouxe de volta, eu voltei a ter comunhão com essa casa, a me sujeitar à liderança dessa casa e ser discipulado e tratado por essas pessoas, pela minha própria liderança. Deus me entregou a palavra 6 meses depois sobre ir para o campo missionário e ser um agente de transformação nas nações. E isso há 6 anos atrás. Então, há 6 anos atrás, eu cultivei essa palavra em oração, em intercessão, em jejum, e debaixo de orientação do Rogério, do Little Joe, do Shell, do Rick, e sempre perguntando, envolvendo eles em oração para discernir o tempo certo de ir. E depois que várias vezes tentaram autoenvio por estar apressado demais, eu tive uma liderança que me guardou, que me segurou, me manteve com os pés no chão para eu estar totalmente pronto para ir para o campo missionário. Teve uma vez, que no caso foi há 1 ano atrás, na verdade há 2 anos atrás, que eu senti no início do ano que estava na hora de ir. E quando eu senti que estava na hora de ir, depois de eu ter sido tratado em muitas coisas e de um confronto que eu recebi do Ricardo, que me fez acordar e avançar e a caminhar em santidade, a parar de brincar com a minha santidade, foi então que Deus me liberou e me lançou a palavra em janeiro para eu poder ir para o campo missionário. Então eu envolvi a minha liderança inteira em oração. Falei com o Ricardo, falei com eles, a gente sentou junto, a gente conversou, a gente orou. E em nada eu desrespeitei a minha liderança, eu passei por cima deles para viver um alto envio, onde Deus não contribui e não compactua com isso. Então, no final do ano, nós recebemos a palavra de Deus, que estava de fato na hora de eu ser enviado, de eu ir para as nações, de eu ir cumprir a missão que Deus me entregou há 6 anos atrás. Então eu fui debaixo da bênção, que todos sentiram paz. O Rogério, o Little Joe, o Shell, o Ricardo e o Caio também fez parte disso. Então eles me liberaram para ir para o campo missionário. E ano passado, já faz 1 ano que eu estou no campo missionário. Esperar no Senhor, de fato, é o fundamental. Às vezes a gente é tomado pela ansiedade de querer viver as palavras de Deus de forma tão rápida, mas a gente esquece do princípio de estar pronto para ser enviado. Não existe autoenvio na igreja. Paulo se submetia ao envio da igreja onde ele ia. Ele falava que ele ia para uma igreja e esperava que aquela igreja enviasse ele para o próximo ponto. Então não faz sentido eu querer ir por conta própria se a minha igreja não me enviar. Muito bom. O Jé hoje está na base da Jocum. E eu queria que você contasse pra gente agora, Jé, qual é a sua responsabilidade, o seu dia a dia lá dentro. Você falou pra gente ontem. Compartilha com os irmãos. Eu tenho muitas funções. Eu lidero o operacional da base relacionado ao Metanoia, que é o programa de treinamento que a gente tem. Para quem não sabe, a base fica alocada na Dunamis Farm. A gente tem parceria com o Movimento Dunamis. E eu sou líder do operacional geral. Também sou líder de todos aqueles que estão servindo dentro da sala de aula, do treinamento. Também faço parte da equipe de liderança que está indo para as nações com esses alunos que estão sendo treinados
para pregar o Evangelho, estabelecer o reino de Deus em lugares onde o Evangelho ainda não chegou, como o Oriente Médio e Ásia Central. E também a gente tem um foco, eu também tenho a outra função de estar liderando os homens dentro da casa. E dentro desse lugar a gente estabelece cultura, a gente prioriza os valores do reino de Deus, os princípios, para que de fato eles vivam em irmandade, uma comunidade saudável. Muito bom. O Jé estava contando para a gente ontem, né, Jé, que ele não dá aula lá. Tem os professores que realmente transmitem o curso. Mas ele é um auxiliar, tipo um cooperador, como que chama, Jé? Eu sou um dos staffs que faz parte do grupo de liderança, do corpo de liderança, mas a minha função é discipular e acompanhar os alunos de perto. Eu não subo em púlpito, tanto que é estranho para mim estar aqui em cima hoje, mas eu estou sempre acompanhando eles de perto, tendo um contato direto com eles, processando as aulas, discipulando, confrontando, ajudando eles a mudar e a viver o processo de santificação todos os dias. Depois que os professores dão as aulas, aí o Jé entra em ação com os meninos que estão debaixo da responsabilidade dele para ele discipular em cima daquilo que foi transmitido. Então você faz uma reciclagem, um confronto com aquilo que foi ministrado, para que eles cresçam em santidade. E você falou de alguns tópicos, né? Tratados principalmente, pode falar, mano, identidade e tal. A gente fala sobre identidade, libertação, mover sobrenatural. A gente literalmente deseja que eles peguem os princípios da palavra de Deus e junto com o mover sobrenatural, que é assim que a igreja se move, para que eles possam fazer as mesmas coisas nas nações. Então eles têm um Bible Overview que dura uma semana inteira, que eles vão de Gênesis a Apocalipse estudando o princípio e o fundamento da palavra de Deus, qual é o assunto da Bíblia, o que ela está querendo comunicar para a gente. Eles têm a relação, a paternidade sendo tratada, eles lançam fora todo o lixo de traumas que eles vivem, que eles viveram no seu passado. A gente começa a desvencilhar, lançar fora e absorver o novo de Deus, tomar posse dessa verdade e incutir no coração de cada um deles, para que de fato eles vivem como ministros do Senhor. Ontem, na conversa, você falou algo que, como você faz parte dessa equipe hoje que recebe, você disse da grande quantidade de pessoas que chegam com motivações erradas para saírem de suas casas, feridas, machucadas, problemas de relacionamento com os pais, problemas de relacionamento com liderança eclesiástica, né? E quando eles chegam, depois de um tempo, eles começam a caminhar princípios de desonra, de desrespeitos. Eles não recebem a cultura estabelecida daquilo que eles acreditam como reino de Deus. Fala um pouco sobre isso pra gente. Era a próxima pergunta, Jé. Eu coloquei aqui assim, pai, conte-nos um pouco sobre a cultura de amor e lealdade zelada naquele lugar. Foi o que você falou pra gente. Isso mesmo. Melhor. As pessoas que vão para lá, eles sempre vão com uma palavra de Deus, são direcionadas pelo Espírito. E casos como esse acontecem, mas essas pessoas só entram com a palavra de Deus. Mas a gente percebe que a gente precisa tratar profundamente essas questões que impedem e travam a vida dessas pessoas de viver de fato uma realidade cristã saudável. Então, problemas com paternidade, a gente vai ajudar essa pessoa em amor, acompanhando. Eles não apenas a liberar perdão aos seus pais, mas se tornarem ministros do Senhor, para amarem os seus pais, para que os seus pais tenham um encontro com Deus. Então a gente acaba gerando um ambiente desconfortável, que coloca eles em uma ação. E qual é a ação? Se você não gosta de falar com seu pai, ou tem um problema com seu pai, a primeira coisa que você vai fazer é ligar para o seu pai. Você vai dizer o quanto você o ama. Você vai dizer o quanto era importante para você. Você vai dizer as feridas e as marcas que ele causou em você, porque na maioria das vezes os pais transmitem algo ou fazem algo que eles simplesmente não querem fazer. Eles transmitem aquilo que eles recebem. E pela falta de comunicação e de integridade no falar, eles acabam prendendo e retendo todas essas coisas que faz com que eles vivam debaixo de uma realidade que não pertence a eles. Então a gente leva eles, a gente conduz eles em amor a tomar um posicionamento para não apenas alcançar as nações, mas alcançar as suas casas com o reino de Deus. Então a cura que eles recebem, eles transmitem. Problema com liderança. Às vezes é falta de comunicação clara. Fala de um jeito que me machuca, e porque eu tenho um coração ofendido, eu acabo literalmente fechando meu coração. E o que acontece? De fato, esse era o coração de Deus? Esse era o coração do seu líder para você?
Era isso que ele estava querendo comunicar, da forma como você entendeu? Então, o que a gente faz? Fala com o seu pastor. Isso te ofendeu, mas te machucou. Libera perdão. Mas comunica, fala com ele. Fala para ele o que machucou você. Seja vulnerável. Assim, a gente precisa ensinar a vulnerabilidade. As pessoas têm problemas de expor os seus traumas. E o problema é justamente esse. Quando você cria barreiras, isso vai acabar impedindo o agir do Espírito Santo na sua vida e a transformação que ele quer causar em você. O provocar. E eu me lembro de umas vezes, antes de voltar ao assunto da base, teve um confronto que o Ricardo fez na minha vida, que eu falei, que eu estava afundado em mentiras, em verdades que não estavam na palavra de Deus e nem era o coração da minha própria liderança. Ele simplesmente chegou e falou: eu posso falar com a sua liderança? Quando ele falou isso, eu tremi na base. Eu falei: caraca, ele vai falar com os caras. Mas eu estava tão afundado em mentiras, nas minhas próprias ideias tortas, que eu na hora cheguei: mano, para. Eu estou mentindo. O que você acabou de falar me confrontou. Porque eu estava afundado nas mentiras da minha própria mente, nos meus próprios traumas, que não me permitiam enxergar a verdade neles e o coração de cada um deles. E depois disso, depois desse confronto, ele simplesmente falou: vai buscar o coração de Deus e vai se acertar com a sua liderança. Vai falar o que te machucou. E o resultado final de tudo isso é que a maioria dos problemas estavam em mim, eu só estava refletindo neles, os meus problemas. Aí eu tratei e Deus transformou. E voltando para a questão da base, a gente sempre literalmente ajuda as pessoas a tomar um passo de iniciativa, de ação. Não se permita ficar no mesmo lugar. Independente daquilo que você sofreu, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já ficaram para trás, toma posse do novo. Entende? Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade de falar com o pai. Então, o que eu faço? Cara, você vai falar com seu pai. Mas se você tem medo de fazer isso sozinho, eu estou aqui com você, eu não vou falar nada, mas eu vou estar aqui te apoiando, te incentivando a fazer aquilo que você tem que fazer. Nós cremos que juntos, esse ato de hombridade, eu como seu líder, eu vou te ajudar e te incentivar e acreditar em você, que você pode viver a transformação de Deus na sua vida. Eu não vou limitar o que Deus pode fazer em você e aquilo que Ele pode fazer através de você. E nós temos muitos testemunhos de pessoas que são literalmente alcançadas antes de ir para as nações. Famílias se convertem e se entregam ao Senhor com simples ligações dos filhos, vendo a transformação que eles estão vivendo. Começa a perceber que o processo de santificação inicia na vulnerabilidade e ganhar o coração de Deus e literalmente se desvencilhar do velho. Então é isso que a gente faz, esse é o nosso processo. E a nossa honra como líderes é sempre incentivar e acreditar neles. Nós não impomos tirania, mas nós pregamos o estilo de vida e o estilo de liderança de Cristo, que é serviço. Se Jesus lavou os pés dos discípulos, nós também lavamos. Se Jesus incentivou, a gente também incentiva. Muito bom. Gé, antes de você continuar falando, o Hugo mandou uma mensagem aqui para mim. E ele pediu para você explicar rapidamente, bem rapidamente, o que é Jocum, porque tem gente que talvez não saiba o que é Jocum, né? A gente parte do princípio que todo mundo sabe, mas nem todo mundo sabe. A Jocum é uma instituição missionária. A gente não é uma igreja, mas as igrejas enviam missionários para a Jocum, para ela junto com a gente, junto com a instituição, serem enviados para poder pregar o evangelho nas nações. As pessoas vêm fazer missões com a gente, mas sempre estão conectadas à igreja. A Jocum nasceu com Laurie Cunningham. Ele teve uma visão de ondas atingindo as nações, e essas ondas, quando estavam atingindo as nações, se tornavam jovens, carregando a palavra de Deus e pregando a verdade. E foi aí então que Deus começou a entregar a ele o sonho e o coração de Deus sobre Jocum, que é jovens com uma missão. Então, a Jocum nasceu para promover o jovem, incentivá-lo a cumprir a grande comissão, porque se Jesus acreditou nos seus discípulos, que eram tão novos, nós também precisamos acreditar nos nossos jovens e impulsioná-los. Então, a Jocum nasceu com a visão de que quem deve fazer missão não são apenas aqueles que estão há mais tempo na igreja, que têm cursos de teologia, pensamentos formados, que têm 50, 60 ou 70 anos de idade, mas são aqueles que estão com os corações dispostos a se submeter ao processo de transformação e ir, carregando a palavra de Deus, pregar o evangelho. Então, Jocum é essa instituição
onde as pessoas de várias denominações se encontram lá para poder pregar o evangelho junto, em parceria. Muito bom. Gé, para terminar minha parte aqui, fala pra gente um pouco sobre a tensão saudável, aquela tensão saudável que você estava falando ontem, entre a ênfase do sobrenatural ou profético e a ênfase do mergulho profundo na palavra. Então, você falou com a gente ontem sobre esses dois irmãos que não eram para viver separados nunca, né? Mas como as diferenças entre eles se tornam saudáveis quando rola uma tensão saudável promovida pelo Espírito, né? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver. Tá. Vamos imaginar 2 pontos. Aqui, e no meio desses pontos tem uma liga. E quanto mais a gente estica, mais uma tensão é criada nessa liguinha. Nesse ponto de tensão, a gente entende a cultura do reino dos céus. Quanto mais a gente estica, mais afiada é a cultura do reino dos céus, aquilo que está sendo gerado em nossos corações. E quando nós juntamos palavra e espírito, nós não estamos entrando em divergência, mas nós literalmente estamos entrando em concordância. E aquilo que está sendo gerado aqui no meio, que é essa tensão, faz a gente crescer em unidade. Aleluia. E avançar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. Porque a igreja nunca vai se mover só na palavra. Sem o espírito, a letra é morta, como já foi ensinado. Mas essa linha de tensão não apenas cria uma cultura num corpo de Cristo, mas como ela também faz com que essa cultura, por si só, discipule pessoas e faz com que elas adotem os princípios e os valores do reino do céu. Não faz sentido a gente enviar pessoas para poder orar por enfermos se elas não possuem a palavra de Deus em seus corações. Da mesma forma que não faz sentido a gente enviar pessoas com a palavra que não possuem a revelação do Espírito, que vai ficar jogando morte na vida das pessoas, aonde essa verdade não é uma verdade no coração delas. Então, quando a gente cria essa tensão do Espírito da palavra, vida é gerada no nosso interior. Porque nós não estamos apenas numa linha de tensão saudável que nos coloca em constante crescimento, mas nós nos colocamos em um lugar onde o reino de Deus se move e somos completamente flexíveis ao que Ele quer fazer. Então, se um dia Deus quiser chegar aqui, o Nadinho começar a pregar e o Espírito Santo mudar todas as coisas e não seguir o schedule que foi programado, isso faz parte da linha de tensão que está sendo criada, onde o Espírito vem e tem total liberdade para mover como Ele quer mover. Isso não significa que a palavra foi negligenciada, mas se Deus está querendo te dar vinho, bebe. Quando Deus quiser te dar pão, você vai comer pão. Então a gente entra nesse posicionamento, onde a tensão que é criada é a tensão que o Espírito Santo pode promover, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que Ele quer promover em nosso meio. E quanto mais a gente estica essa tensão, mais a gente está crescendo. E quanto mais essa tensão está crescendo, mais liberdade o Espírito Santo tem entre nós. A gente pode imaginar isso como um rio, sobre cultura. Um rio, se a gente for parar para pensar, ele tem 2 margens. E o que passa no meio é a água. Óbvio. Só que nós precisamos entender que quando a cultura está fluindo, que é essa água, ela possui barreiras que a protegem, faz ela seguir um curso. Então a gente pode manter nessa visão. Esses 2 pontos são as barreiras que protegem o rio da cultura, que faz com que ela flua em nosso meio e nós preservamos e não perdemos nada. Porque não faz sentido não existir essas barreiras que faz com que o rio da cultura flua de forma saudável, porque a partir do momento que não existe essas barreiras, esses 2 pontos, essas 2 margens, o que acaba acontecendo é que toda essa água vira lodo. Ou seja, você não está sendo bom mordomo daquilo que Deus está te entregando. Essa água está ficando parada, ela vai produzir bicho, ela vai começar a feder. Ou seja, aquilo que era para ser saudável, vida para nós se torna morte. Porque nós não estamos preservando da forma correta aquilo que Deus está nos entregando. Então, quando nós colocamos essas barreiras que protegem a cultura, que é a palavra e o sobrenatural, o que flui entre nós é a própria vida do Espírito, promovendo uma cultura saudável. Então, nesse exato momento, a gente literalmente está nesse momento de tensão. Não sei se vocês perceberam, mas aquilo que está sendo pregado, para alguns é um confronto. E está tudo bem confrontar. Está tudo bem receber um confronto. Talvez isso diverge um pouco das suas ideias, mas o que você precisa ter no seu coração, muito bem fundamentado, é aquilo que a palavra de Deus diz. E nessa linha de tensão, de confronto, o outro lado é o conforto, aquilo que a gente chama de amor. Nós não vamos te confrontar se nós não te amarmos. E você precisa estar aberto para ser amado.
E quando a gente te ama, nós temos liberdade para poder te confrontar, porque você entende que o nosso coração não é só dizer o que você tem que fazer. A gente está querendo proteger você e aquilo que Deus está querendo fazer em nossa comunidade de uma forma saudável. Então, quando a gente cria essas barreiras... Aleluia. Quando criamos essas margens, nós permitimos que o Espírito Santo faça o que ele tem que fazer. Nós somos transformados. E à medida que somos transformados, não desperdiçamos o nosso processo de santificação. Nós enxergamos a cultura do reino dos céus invadindo nossos corações. E nós começamos a entender aquilo que significa ser um embaixador do reino dos céus. Porque às vezes a gente se apega tanto à nossa filiação, que nós nos esquecemos daquilo que as Escrituras dizem a nosso respeito sobre o que é ser também um embaixador. Ser filho de Deus não é simplesmente sentar numa cadeira e receber o amor de Deus. Assim como você recebeu a filiação de Deus, você recebeu um encargo. Porque da mesma forma que as Escrituras dizem que você é um filho de Deus, ele diz que você é um embaixador do reino dos céus, como também diz que você é uma nação de sacerdote. Então você percebe que você não é só uma coisa, você é mais de uma. E debaixo desse mover, você literalmente traz o fluir do reino dos céus sobre a face da terra. E aquilo que o mundo precisa, eles vão buscar em vocês. Você falou ontem, algo das gerações anteriores e de uma cultura do céu que você acredita que existe na igreja local e nessa igreja local que você está ligado a partir do pastor Carlos Alberto. E você não está dizendo para as pessoas, mas o porquê que você está aqui, o que está falando e como o Espírito se moveu ao longo dessa semana. Isso já foi compartilhado entre nós, né? O que para mim e para você é um espanto. Nós não programamos nada disso. Mas você também ontem falou da importância de nós preservarmos a nossa cultura, preservarmos os nossos valores. E a partir do momento que uma pessoa ela está olhando de um ponto de vista da dor, aquilo que é a cultura e os nossos valores ofende e fere. Por exemplo, eu vou falar uma frase aqui que alguns vão celebrar essa frase e alguns falarem assim: Deus me livre. Por exemplo, prestação de contas. Pode ser algo que te fere, que destrói a sua vida, porque eu tenho que prestar contas de alguém que eu não tenho um relacionamento saudável. Eu não sinto que essa pessoa me ama e nesse momento eu estou até ofendida com ela. O que se torna a prestação de contas? Um peso, uma dor, uma obrigação. Mas se eu perguntar por uma outra pessoa, o que é para você prestação de contas? Prestação de contas para mim, como os discípulos fizeram com Jesus em Lucas 10, é um lugar de segurança. É um lugar onde eu sou protegido. É um lugar de conferências. É um lugar onde eu sou ajudado. É um lugar onde eu troco experiências. E ao prestar contas da minha vida, eu estou até ajudando quem eu estou prestando conta. Então eu posso dizer que prestação de conta é algo que é imposto, ou prestação de contas é algo que eu impus sobre a minha vida por reconhecer ser um princípio do reino dos céus. E você disse, pastor Nadinho, não pare. Foi o que você falou para mim. Não pare. Ele disse que ele não perde um encontro nosso, ele assiste, não é ao vivo, mas todos os encontros, todas as mensagens, ele diz que é importante ouvir o que a família que ele está plantado está falando. E ele disse que nós estamos no momento, irmãos, de um ponto assim de tensão, onde muitas coisas estão se levantando, para a gente desistir de lutar por aquilo que nós acreditamos, valores e princípios básicos do reino dos céus. Como é que se destrói uma cultura? Fofoca é o primeiro, que cria divergência e divisão. E se tem algo que nós, na nossa base, não aceitamos, é fofoca. Por ser uma base missionária, a gente tem uma liberdade para ser um pouco mais direto do que se costuma ser num lugar, numa comunidade como essa. Mas a partir do momento que alguém está fazendo fofoca, a primeira coisa que a gente vai fazer é: nós chamamos
nós acreditamos em você, mas o que você acabou de fazer é tão grave, causa tanta divergência e altera tanta mentalidade das pessoas, que nós precisamos que você volte para sua casa. E quando você estiver pronto, você retorna. Mas você vai levar isso para a sua igreja, para o seu pastor, para os seus discipuladores. E você literalmente vai tratar isso. E quando você tiver convicção de que isso está tratado no seu coração, você retorna para fazer missões com a gente. Para você ir para as nações com a gente. Nós não aceitamos com fofoca. Eu não aceito. Ninguém vem falar mal do Nadinho para mim. Eu não aceito ninguém falar mal do Ricardo para mim. Eu conheço a importância deles no meu coração e o valor deles. Eu falei para eles, eles conhecem. E a partir do momento que se fala mal deles, você está falando mal de mim. E eu vou te confrontar. Se fala mal do Rogério, do Shell ou do Liro, eu também vou confrontar. Porque se a gente permite, se a gente fica em silêncio, a gente promove. O que Adão fez no jardim? Ele ficou em silêncio. Ele promoveu o quê? A queda de Eva. A primeira coisa que Adão destrói no jardim não foi o relacionamento com Deus. O silêncio dele permitiu que Eva fosse destruída primeiro. E depois ele come do fruto. E o pilantra ainda tem a coragem de dizer que foi a mulher que deu. Consegue entender? A partir do momento que você fica em silêncio, você está promovendo algo que não vem do reino dos céus no seu meio. E isso é falta de pertencimento, de se sentir parte de um lugar, de se sentir parte de uma família. E quando você não se sente parte de um lugar, você simplesmente está nem aí para o que está acontecendo. Você não se importa. E esse é o problema. A partir do momento que você não se importa, isso significa que você não tem compromisso nenhum com os valores que estão sendo estabelecidos nesse lugar, que Deus fundamentou de acordo com a sua palavra. E você está dizendo, pode fazer o que você quiser. Satanás, você é bem-vindo aqui. E a gente não sabe, mas talvez se você não sabe, eu vou dizer para você, fofoca é pecado. Fofoca distorce a visão que você tem sobre o outro. E não apenas isso, você faz com que outras pessoas também tenham essa visão distorcida. E quando você distorce a visão, você começa a promover um motim, onde você está liderando uma rebelião e uma rebeldia contra o próprio corpo de Cristo. Se a gente voltar para a palavra, Paulo chama um desses caras aí de coisa bem pesada. Seja anátema. Se você não sabe o que é anátema, é pior que maldito. E aí que está o ponto. Você quer ser um maldito no corpo de Cristo? Porque pessoas que não receberam o ensino de Paulo, 2 discípulos dele, o que ele fala em Timóteo é: esses 2 eu entreguei a Satanás para que eles aprendam a valorizar aquilo que foi entregue a eles. Se Paulo entregou a Satanás, quem sou eu para fazer diferente? Isso significa que Paulo tinha um senso de propriedade sobre o corpo de Cristo que ninguém tinha, sobre o reino dos céus como ninguém tinha. E quem estava divergindo com essa cultura, que não estava andando de acordo com a palavra de Deus, depois de ser confrontado como as escrituras apontam, 1, 2, 3 vezes, até chegar na última, que é pela eclésia, cara, você precisa ir. Nós te abençoamos, nós te amamos, mas nós queremos te aceitar nesse lugar, quando você estiver de fato com a sua mente sã, debaixo do Espírito Santo. É doido? Parece radical demais para alguns, mas é a palavra. E aí que está. Você está alinhado com a palavra ou não? Você tem gastado tempo meditando e estudando as Escrituras, que é o fundamento da sua cultura e daquilo que você tem, ou não? Porque se você tivesse relacionamento com Deus, você iria defender essa cultura como nunca antes. Não estou querendo acusar ninguém. Talvez você só não recebeu essa informação e agora você sabe. E agora você tem um dever de, por ter conhecimento disso, proteger a casa que você está vivendo. De quando você vê uma fofoca, você é o primeiro a cortar e dizer: aqui não, Satanás. Se Jesus falou isso para Pedro, amado, tem coisa aí, né? Ele quer falar alguma coisa, ele quer comunicar algo. Se Jesus chamou Pedro, que é considerado por muitos, na verdade pela Igreja Católica, o primeiro Papa, cara,
Quem somos nós para divergir disso? As Escrituras que nos moldam os nossos pensamentos. Amém. Irmãos, nós somos uma igreja